Doctoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 13º episódio da série As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. Vamos conversar sobre a aliança de Deus com Israel no Monte Sinai, através de Moisés. Depois que os israelitas deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, Deus faz com Israel uma aliança no Monte Sinai, o que está descrito no livro do Êxodo, capítulos 19 a 24. Há uma poderosa manifestação da presença de Deus, que chamamos de teofania, em que as pessoas ouvem a voz de Deus e a aliança é selada através de ritos sagrados. Esta aliança vem confirmar o amor de Deus para com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e é uma aliança com um povo. Deus revela-se a Israel muito mais do que antes já o fizera, e lhes oferece um privilégio extraordinário. Se o povo obedecer a sua voz e guardar a aliança, será uma possessão de Deus entre todas as nações, um povo particular de Deus. Será um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esta aliança é um pouco diferente daquela que fora feita com Abraão. Por um lado, ela é condicional. Se for seguida, resultará em bênçãos, mas, se for violada, trará consequências negativas. Por outro lado, é uma aliança tanto com laços verticais, com Deus, como horizontais, entre todos os israelitas, incluindo as gerações futuras. Israel tem responsabilidade nesta aliança, e várias leis vão dar corpo a esta sua responsabilidade. Isso está no livro do Deuteronômio, capítulo 19. De modo semelhante a outras alianças entre reis poderosos e povos menores, dos 2 primeiros milênios antes de Cristo, também aqui a aliança começa com uma introdução e um preâmbulo, que identificam o grande rei que está fazendo a aliança e lembram o que ele fez pelo povo que está se tornando seu parceiro. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 2, nós lemos: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Depois, em Êxodo 19, 4, vemos: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. O núcleo, as peças principais, as regras principais desta aliança estão nos 10 mandamentos, mas também são dadas outras regras que fazem de Israel uma nação. Há um ritual de aceitação e confirmação da aliança, em que todos declaram que obedecerão a tudo o que foi prescrito por Javé. É oferecido um sacrifício de animais e Moisés esparge o sangue dos animais, metade sobre o altar e metade sobre o povo, declarando: Este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco, de acordo com todas estas palavras que vos disse. E de novo o povo responde: Faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Assim Israel se põe sob juramento, aceitando a aliança, que então é selada por uma refeição, em que Moisés, Arão e seus filhos e os 70 anciãos de Israel veem Deus e depois comem e bebem. Então Moisés e seu ajudante Josué sobem a montanha para receber as tábuas da aliança. Deus ainda dá detalhadas instruções sobre a construção do tabernáculo e o ritual de ordenação dos sacerdotes. No livro do Levítico, há inúmeras instruções sobre os sacrifícios, suas espécies, sobre ritos de purificação e sobre a santidade. E o livro de Números reconta os 40 anos de Israel no deserto e inclui mais algumas leis. No Deuteronômio, o último dos livros do Pentateuco, além de serem repetidos os 10 mandamentos, há instruções para a renovação anual da aliança. Há uma lista de bênçãos e maldições que se sucederão se a aliança for ou não guardada.
e é profetizado o fracasso de Israel em cumprir a aliança e o exílio que se seguirá. Mas Deus já oferece a esperança de que perdoará seu povo quando este se arrepender, trazendo-o de volta à terra prometida e circuncidando agora seus corações, de modo que o amem com todo o coração e toda a alma. Isso está no livro do Deuteronômio, capítulo 30. Estes 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados pelos judeus de Torá, ou a lei. Santo Tomás de Aquino distingue 3 tipos de lei na Torá: as leis morais, as leis cerimoniais e as leis judiciais. As leis morais permanecem válidas na nova aliança com Jesus, como padrões de conduta para os homens. As leis cerimoniais, regras e rituais sobre os sacrifícios, pureza e impureza de alimentos, festas e outros rituais de purificação, são tipos, são figuras que apontam para o sacrifício de Cristo e a adoração a Deus na nova aliança. Os preceitos judiciais são normas sobre como punir vários tipos de ofensas ou resolver disputas, servindo para governar Israel naqueles momentos específicos da sua história. Não são universais nem atemporais, mas contêm princípios de grande valor, como, por exemplo, o da imparcialidade do julgamento, o da necessidade de testemunhas nos processos, a preocupação com os pobres e vulneráveis. Enquanto Israel foi independente, a Aliança do Sinai foi a sua constituição civil. Até os dias de hoje é sua constituição religiosa. Isso incluiu um desenvolvimento de compreensão e adequação aos tempos, seja já na própria Bíblia, do que é exemplo o próprio livro do Deuteronômio, que significa segunda lei, seja nas interpretações tidas como tradição pelos judeus e nas práticas que foram desenvolvidas, conhecidas como a tradição dos antigos, ou a Torá oral. Essa tradição dos antigos é citada por Marcos no capítulo 7. Nos livros dos juízes e dos reis, a história de Israel é recontada e os profetas também a mencionam. Em todos eles são vistos momentos de grande fidelidade à aliança, mas também momentos de grande infidelidade. Como resultado, povos estrangeiros conquistaram Israel. Sobreveio o exílio da terra prometida, cumprindo-se maldições que estavam no Deuteronômio. Vivendo no exílio, israelitas fiéis fizeram o melhor que podiam para viver de acordo com a Torá. Pela misericórdia de Deus, um resto retornou à terra prometida e restabeleceu a vida nacional e religiosa, o que é relatado nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Mas Israel nunca reouve o status da época dos reis Davi e Salomão. Depois do retorno do exílio, cresceu em Israel o desejo de transformação interior e gloriosa restauração que os profetas predisseram, bem como a restauração das 12 tribos numa só nação. Obrigada por nos terem acompanhado nesse episódio. Se gostaram, cliquem em seu like e inscrevam-se no canal.